neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Com meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, oh, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa e ao pecador traz salvação. Com meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir daquele lar, daquela vida celestial, daquele rio de cristal que meu Senhor foi preparar. O meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Dizem, saiu da vida para entrar na história. Mas mesmo a vida de Cristo não é operante, não opera coisa alguma na vida de ninguém, quando conhecida apenas como história. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado por muitos também. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz. Eu tenho um amigo
por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus. Não se pode viver apenas da história. Vamos lembrar aqui o significado de história. História é narração metódica dos fatos ocorridos na vida dos povos, em particular, e vida da humanidade em geral. Por exemplo, a história do Brasil, a história universal. Agora, nós podemos ir adiante um pouquinho. Cada indivíduo tem a sua história, que são os fatos ocorridos em sua vida. Eu me lembro, quando rapazote ainda, eu vi a manchete no jornal a respeito do nosso saudoso presidente da República, Getúlio Vargas. Saiu da vida para entrar na história. Muito bem, bons acontecimentos ou maus acontecimentos formam a história. Desde que estejam no passado, isto é a história. Você está fazendo hoje a sua história. Dizem, a história daquela mulher marcou o seu caráter para toda a sua vida. A história estimula, a história anima,
A história fundamenta, mas ela diverte também. Ela diverte porque ela mostra também onde fracassaram, não somente onde tiveram êxito, mas também onde fracassaram. Então ela dá conhecimento que podem perfeitamente contribuir com o presente, com você que está fazendo a sua história. Mas notemos o seguinte, isso é fundamental. Não se pode viver apenas da história. Embora ela estimule, embora ela anime, ela diverte, ela dá conhecimento. E mesmo quando você olha para o passado e que vê na sua própria história momentos difíceis e que Deus te ajudou e você venceu, então você tem ânimo para outras barreiras, para outras lutas. Está muito bem. Mas você tem que guardar isto, velho provérbio popular. Águas passadas não tocam moinho. O profeta desta era diz, experiências de ontem. Muitos de nós vivemos da experiência de ontem. Ele recomenda, não devemos fazer isto. É a experiência de hoje. A história serve para uma boa consciência, às vezes, mas não serve para o momento. Porque Deus não julgou Israel pelo que ele fez no passado, pela sua experiência do passado. Mas ele julgou sempre pela experiência do presente. A boa história do rei Ezequias foi um fracasso para ele, porque ele alegou a sua história, os seus feitos diante de Deus, e com aquilo obteve mais 15 anos de vida, para então pecar e se perverter. Agora deixemos a história natural e pensemos na história espiritual, religiosa. Muitos querem viver sob a experiência dos reformadores. Nós sempre citamos de Lutero para cá, porque até Columba era negra, a semente original estava sendo semeada. A história da igreja registra isto. Então Lutero já surge como um dos reformadores. Ele não podia trazer tudo de uma vez. É como o broto de uma lavoura. Ninguém espera o fruto daquilo. Colher a espiga de milho quando aquilo está brotando ainda, o que foi plantado. A sã doutrina nos confirma a história que não falha. Foi semeada até na era de Tiatira, a era negra. Depois, então, aquela semente que caiu começou a brotar. Então, Lutero não tinha tudo. Mas o que acontece? Muitos querem viver hoje simplesmente com a doutrina, sob a experiência de Lutero. O mesmo acontecendo com Wesley. E assim por diante até os pentecostais com os dons espirituais. Mas o que tem resultado isto? Um evangelho inoperante. Porque que tal se você planta a lavoura e chega lá hoje e está bem, brotou. Depois você vai ver, está crescendo, há sol, há chuva. Tudo contribuindo, um solo fértil. Mas se aquilo ficar verdinho toda a vida, aquele sistema ficar verdinho toda a vida, você nunca colherá. Então todo sistema tem que secar, ser queimado. Tudo isso tem ficado no passado. Agora é tempo de colheita. Não descanse na história.
Não descanse numa doutrina dos reformadores, mas venha para aquilo que está operando agora. Porque aquela mensagem foi operante no seu dia, mas hoje não passa de história religiosa. Dizem, saiu da vida para entrar na história. Mas mesmo a vida de Cristo não é operante. Não opera coisa alguma. Os frutos do Evangelho na vida de ninguém, quando conhecida apenas como história. O nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo deve ser uma experiência do momento, em sua vida particular. A experiência de hoje, não a do santo apóstolo Pedro, do santo apóstolo São Paulo, da Santa Maria e aqueles do passado que saíram da vida para entrar na história. Sim, o que é que faz o verdadeiro cristão? É a experiência do momento, de hoje, com a vida de Cristo. É o que faz o verdadeiro cristão do momento, da hora. Ninguém quer ter o pudor do passado, a vergonha do passado, falando mais claramente. Eles chamam de tabu a posição correta da mulher no passado. Eles chamam de tabu a posição dada por Deus. Ninguém quer. Quando se trata da perversão do caráter, ninguém quer viver o passado. Mas quando se trata da vida espiritual, então querem ficar no passado, numa historinha do santo fulano, da santa ciclana e etc. Lembremos-nos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não estamos aqui para perder tempo. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o cristianismo deve ser a mesma coisa. Porque cristianismo é Jesus Cristo operando em seu povo naquele devido momento. Conhecer a experiência dos apóstolos e da igreja primitiva é muito bom. Mas como modelo, como padrão para o presente. Como modelo, bem entendido, não apenas como história. Agora a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, que Elias viria converter o coração dos filhos, bem entendido, entre parênteses, dos filhos, não dos bastardos, ao coração dos pais, isto é, os nossos corações à fé apostólica. E isso tem que começar pela doutrina dos apóstolos, que é o fundamento. A doutrina dos apóstolos e dos profetas, que é o fundamento do verdadeiro cristianismo. Ah, sim! Isto quer dizer os mesmos fatos, os mesmos atos dos apóstolos, desde que a história é a narração metódica dos fatos, dos atos ocorridos na vida dos povos, em particular, então, do indivíduo, da igreja em particular. Então, vejamos aqui Atos dos Apóstolos, fatos ocorridos na igreja primitiva. Isto quer dizer isto, os mesmos fatos, os mesmos atos dos apóstolos na igreja hoje. Isto quer dizer Elias, a mensagem da hora convertendo os nossos corações à fé apostólica, começando pelos rudimentos, pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o abecedário espiritual. Mas como podemos aprender álgebra, ouvirmos álgebra, se não sabemos nem o abecedário? Como podemos ver a revelação dos 7 selos no Apocalipse, se ainda nem somos batizados da maneira apostólica? Conhecemos a história de São Pedro e temos o dia de São Pedro,
Conhecemos a história de São João e temos o dia de São João. Conhecemos a história de Maria e temos o Dia Nacional de Maria. E assim por diante. Conhecemos a história de Jesus e temos o dia do corpo de Cristo, o nascimento de Jesus, a paixão de Jesus, etc. Mas nenhuma vida, todos mergulhados no vício, no pecado e na condenação. O que nos vale agora e que nos é necessário é termos a mesma doutrina para termos a mesma vida, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, apóstolos, a fé dos apóstolos, que é o fundamento, não somente como história, mas como padrão e modelo. Eu amo a doce história das coisas do meu Deus, de quem desceu da glória pra me levar aos céus. Eu canto a doce história porque me trouxe paz. Somente a doce história minha alma satisfaz. Eu amo a doce história, meu tema além na glória será falar da história. Eu amo a doce história. Está bem, eu também amo, todos nós devemos amar. Mas tem uma coisa, o que fala desse amor pela doce história é a nossa vida presente. É o que estamos vivendo, é o que estamos crendo, é o que estamos demonstrando. O cristão, o povo, está precisando de desejar, clamar sobre todas as coisas, sobre quaisquer soluções da vida, a vida de Cristo, porque estamos à margem, às portas de seu retorno, às portas do arrebatamento. Já veio o seu precursor. Você está ouvindo a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Não estamos chamando ninguém para uma organização religiosa, mas estamos conclamando o povo para não viver somente da história, mas ter vida vivida, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode te dar saúde agora, te curar, te abençoar, te libertar, te fazer feliz, tirar o espírito de autodestruição, do suicídio e toda a desgraça de sua alma, toda a tristeza do seu coração, toda briga, toda confusão no lar, tudo isto Ele quer tirar, Ele tira. Mas quando Ele tem lugar, não simplesmente como um Cristo histórico, mas como Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você não tem que fazer nada senão dizer amém, crer de coração, dizer amém com sua vida, por dentro, crer no poder de Deus para este momento. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, meu ouvinte, com essa doce história que é a vida presente, tem se transformado na hora presente, na glória presente, na fé presente. Amém. Alegro-me em proclamar a história
Desejo sempre repetir a história desse amor que trouxe nova vida, ó glória ao Salvador. E Cristo ainda hoje com terna compaixão procura pecadores e dá-lhes o perdão. Oh, doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Sim, dessa história vou falar pra sempre com fervor, pois muitos ainda vivem nas trevas e na dor, e mesmo lá na glória do bom e eterno lar, tão linda e doce história eu hei de celebrar. Oh, doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória pra salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Eu andei do lar distante, prestes já a perecer, mas Jesus então buscou-me e salvou meu pobre ser. Cantarei a linda história de Jesus e seu amor, com fervor na sua glória, louvarei ao Salvador. Muitas vezes dias tristes e aflições me sobrevêm, mas Jesus é persistente, sua mão que me sustém. Cantarei a linda história de Jesus